as impurezas do solo e das plantas, as inundações, o crime e o período de transição. Com o avançar da nova era, aumenta a atuação do espírito do fogo. Trata-se de uma energia espiritual purificadora que influencia o aspecto físico da vida em proporção à sua intensidade. Os membros da nossa igreja relatam que muitas pessoas, ao receberem jorei, sentem uma emanação de calor e algumas vezes transpiram. Isso demonstra que a luz, embora sendo espiritual, nos afeta fisicamente. O crescimento do fogo espiritual afeta todos os aspectos da vida, de um ou de outro modo. Nas colheitas, um efeito atemorizador pode ser observado através da proliferação de insetos que aparecem para consumir as toxinas das plantas. Os agricultores, não compreendendo essa razão, empregam os mais variados tipos de fertilizantes químicos que, por sua vez, produzem mais e mais toxinas e insetos nocivos. À medida que diferentes fertilizantes químicos são utilizados, aparecem outros tipos de insetos. Para combater as pragas, então, os agricultores empregam inseticidas venenosos, que produzem insetos de natureza ainda mais nociva. Essa tendência é evidente de ano para ano, à semelhança do que ocorre com a variedade e o número de doenças, que aumentam à medida que são usados medicamentos mais fortes. Por uma lei da natureza, à proporção que as plantas absorvem os fertilizantes que lhes são tóxicos, aparecem espontaneamente micróbios e insetos nocivos. De acordo com a mesma lei, as toxinas devem ser eliminadas, e para isso, a natureza dispõe de seus meios. Os insetos, porém, não ingerem somente as toxinas, mas também uma parte das plantas, que adoecem e morrem. O mundo físico é governado por leis naturais autorreguladoras. Onde quer que se acumulem produtos estranhos e prejudiciais, produzir-se-á automaticamente uma atividade corretiva para eliminá-los. Consequentemente, quando os seres humanos prejudicam o equilíbrio da natureza com venenos artificiais, produzem-se atividades purificadoras de acordo com a lei natural. Durante a Era da Noite, o poder purificador era bem mais fraco e, por isso, os produtos químicos foram temporariamente eficientes. Agora que o espírito do fogo está crescendo, a purificação age mais rapidamente e com maior severidade. Consideremos o significado das inundações. As impurezas do solo causadas pelos fertilizantes químicos e os inseticidas resultam naturalmente em uma ação purificadora por parte da natureza em um esforço para eliminá-las. Devido à crescente poluição química, podemos sofrer inundações mais frequentes ainda e outras catástrofes sem precedentes. Esse princípio fundamental se aplica a todas as coisas. Também a doença obedece a esse princípio. A ingestão de substâncias estranhas ao corpo aumenta as toxinas, então, ao aumentar o uso de produtos químicos não naturais e venenosos para suprimir esses efeitos, isso produz toxinas ainda mais perniciosas, ocasionando purificações ainda mais drásticas. Os micróbios surgem para ajudar a eliminação de impurezas acumuladas na corrente sanguínea. Em 1952, houve um considerável aumento de certas enfermidades no Japão, sendo que a mortalidade pela encefalite foi 12 vezes mais elevada do que no ano anterior. Ciclos comportamentais semelhantes ocorrem na sociedade. Criaturas perversas aparecem devido às nuvens acumuladas em decorrência das condições sociais errôneas. Os erros cometidos pelos homens provocam o acúmulo de nuvens no corpo espiritual da sociedade. A existência de pessoas perversas é uma consequência natural da violação das leis espirituais.
Os tormentos e sofrimentos que tais pessoas ocasionam constituem uma forma de purificação. As atividades desses indivíduos aumentam as máculas, resultando no surgimento de pessoas ainda mais perversas. Enquanto houver corrupção social generalizada, haverá esse círculo vicioso de situações que produzem indivíduos perversos, os quais, por sua vez, geram indivíduos ainda mais terríveis. Durante a Era da Noite, o mal era ocultado pelas trevas, porque a luz era fraca. Agora, à medida que ingressamos na Era da Luz e que o fogo espiritual se torna cada vez mais intenso, os métodos supressivos perderão sua eficácia. Toda desonestidade, vício e outras atividades perversas serão gradualmente reveladas, assim como todas as toxinas dissolvidas e eliminadas. Então, o mundo inteiro compreenderá que o único meio de formar uma sociedade realmente feliz consiste em recorrer à luz divina para elevação espiritual e eliminação das condições negativas. Os novos tempos. Apreciar o bem. Quando analiso os divertimentos do mundo, buscando classificá-los em bons ou maus, vejo que, lamentavelmente, a preferência pelos maus divertimentos parece ser muito maior. Assim sendo, não são poucas as pessoas que acham que divertimento é sinônimo de mal. Ao alcançarem estabilidade financeira, chefes de família passam a querer frequentar zonas de meretrício e a sustentar amantes. Além disso, parece que na maioria das vezes o dinheiro gasto com isso é ganho de forma escusa. Obviamente, essas práticas se enquadram no mal. Por essa razão, tais indivíduos se arriscam, causam prejuízos à sociedade e à nação e, quebrando a harmonia familiar, passam a ter uma vida intranquila. Apesar disso, julgam que êxito e divertimento são os objetivos máximos da vida na Terra. Porém, sem perceber, acabam levando uma vida infernal. Tais pessoas quase sempre pertencem à classe acima da média. O povo, encantado tão somente com o que as aparências lhe permitem ver, é tomado pela inveja e, acreditando que isto é que é vida, tentam imitá-las. Dessa forma, jamais surgirá uma sociedade sadia. Existe até a expressão: os honestos saem perdendo. Isto mostra que as pessoas que vivem honestamente ficam em uma situação desvantajosa e as que se arriscam por caminhos tortuosos obtêm êxito e usufruem uma vida luxuosa. Esta é a situação atual. Além disso, há as gratificações dos funcionários públicos, o lucro ilícito dos funcionários de empresas privadas, a renda fraudulenta dos políticos, etc. Assim sendo, gostaria de indagar qual seria o número de pessoas que realmente têm a consciência limpa sem nada que as acuse. Meu propósito é orientar as pessoas da atualidade quanto à apreciação do bem. Ou seja, mesmo que se tornem figuras de destaque na sociedade, devem evitar as zonas de meretrício. Caso tenham disponibilidade financeira, devem contribuir em prol da comunidade, praticando a virtude e ajudando os pobres. Devem devotar-se a Deus e regularmente divertir-se com os familiares, indo ao cinema e ao teatro, bem como realizar excursões e viagens. Tal comportamento gera harmonia em família. A esposa passa a respeitar e agradecer ao marido, e desaparecem as preocupações de que os filhos se tornem delinquentes. Consequentemente, uma vez que a intranquilidade financeira e os problemas de saúde são superados, os apreciadores do bem são abençoados com longevidade, alegria e esperança.
Kihachiro Okura, famoso milionário da era Meiji, fez uma afirmação muito interessante. Se quiserem ter vida longa, não façam dívidas. Isto porque não há sofrimento psíquico maior que o provocado pelas dívidas. Creio que consigo compreender bem a afirmação de Okura, pois eu também experimentei esse sofrimento durante 20 anos. No entanto, entre os homens da atualidade, há aqueles que infringem as leis, são corruptos, preferem negócios obscuros, mantêm segredos conjugais que causam um grande caos quando descobertos, ou fazem empréstimos com juros altos. Temerosos, eles vivem constantemente preocupados e buscam aliviar os sofrimentos na bebida. Eis porque é enorme o consumo de bebidas alcoólicas, não obstante seu alto preço. Ora, tudo isso afeta a saúde e encurta a vida. Quem entra em um atoleiro como este, via de regra, não consegue escapar. A única maneira de sair dessa situação é ingressar na religião. Não há outra opção. Acima, expus o caminho do bem e do mal, ou seja, o caminho daquele que aprecia o bem e daquele que aprecia o mal. Meus leitores, entre os dois caminhos, qual deles escolher? Peço que reflitam cuidadosamente sobre o assunto. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Nota: título anterior: Apreciação das Virtudes. Kihachiro Okura, 1837-1928, empreendedor de origem camponesa que viveu no período inicial de modernização do Japão. Fundou o grandioso grupo financeiro Okura e, em 1917, construiu o Museu de Arte Okura, o primeiro museu de arte privado no Japão. Fundou ainda a Escola Comercial Okura, que mais tarde se tornou a Universidade de Economia de Tóquio em 1949. Verdade, bem e belo. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com maiores detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimo-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem o mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas verdades aparentes. Nem é preciso dizer que foi devido à inferioridade do conhecimento humano que as pessoas não percebiam isso. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando num mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais agonizando num turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso e, acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão.
O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil, enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam a justificativa que dão a isso. Antigamente também existiam muitas enfermidades, só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade. De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente. Apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva a cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. E mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços e, caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas. É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível? Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem jorei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade. A seguir, escreverei a respeito do bem, que evidentemente é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto, nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Entretanto, como a premissa da ciência é a negação desse teísmo, que é a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os méritos da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso enaltecem apenas seus pontos positivos e, quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas coletivamente não se consegue usufruir deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo em geral mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar
e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez isso ocorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não consegue usufruir das belezas naturais, que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que não é toda a humanidade que pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será, de fato, civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo o que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um lema escrito num cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. Em 25 de setembro de 1953. Atuação dos espíritos malignos. Nem é preciso dizer que tudo o que existe no universo se move por meio da lei espírito precede a matéria. Esse movimento ocorre primeiramente no mundo espiritual e depois é projetado no mundo material, mais cedo ou mais tarde, dependendo da amplitude dos mesmos. Essa projeção pode ocorrer imediatamente, dentro de alguns dias ou mais tardiamente após alguns anos. Entretanto, esse tempo irá se abreviar à medida que o mundo do dia for se aproximando e, ultimamente, parece que está bem mais curto. Não bastasse isso, o mundo espiritual, atualmente, acha-se numa situação confusa jamais vista até agora. Da mesma forma, o fato de as transformações serem intensas evidenciam claramente o fim do mundo. Intensificação da atuação dos espíritos malignos. Atualmente, é notável a atuação desesperada dos espíritos malignos. Eles exerceram grande influência durante milhares de anos. À medida que sua derrota se aproxima, debatem-se desesperadamente, atuando com uma violência cada vez maior. Os espíritos malignos possuem chefes, e os que hoje estão mais atuando são o dragão vermelho e o dragão preto, cujas legiões chegam a somar cerca de 1 bilhão de integrantes. Entre eles, também há classes superior, média e inferior, e suas funções são determinadas de acordo com elas. Os espíritos malignos também se esforçam o máximo para executar fielmente os trabalhos que lhes são ordenados, pois se sentem estimulados ante a possibilidade de subir de classe e receber prêmios conforme seu mérito. Os chefes emitem ordens detalhadas do quartel-general, onde se encontram assentados. Essas ordens são transmitidas ao espírito protetor secundário da pessoa, por intermédio do elo espiritual. Assim, os espíritos malignos atuam em concordância com o status ou a classe social da pessoa aqui neste mundo, e sua missão é conduzi-la cada vez mais para o mal, utilizando-se de todos os meios para tal. É realmente complicado, pois essa situação tem se mostrado claramente na sociedade atual. Os métodos são de fato extremamente hábeis e cruéis. Por exemplo, fazem algumas pessoas cometer crimes perversos,
como latrocínio e outros tipos de violência. Se forem um pouco mais inteligentes, induzem-nas à fraude, às falsificações de dinheiro, de títulos, de caligrafias, de pinturas, etc. Além disso, divertem-se fazendo com que as pessoas cometam adultério e pratiquem o aliciamento e o sequestro de mulheres e crianças. Os espíritos malignos, mais graduados, induzem as pessoas à prática de crimes engenhosos sob o disfarce de pessoas de bem. É hábito dos espíritos malignos induzirem as pessoas a apropriar-se de bens alheios, enriquecer enganando o próximo, subornar, corromper, sonegar impostos, contrabandear, fazer transações no mercado negro e outros atos escusos, incluindo embriagar mulheres e abusar delas. Atos dessa natureza, se vierem à tona, ferem a lei e os infratores se tornarão criminosos, vistos como indivíduos maus aos olhos de qualquer um. Contudo, há casos diferentes, em que os espíritos malignos levam as pessoas a praticar o mal sob o disfarce de pessoas de bem. Isso ocorre mais frequentemente entre as pessoas de classe acima da média, principalmente entre os intelectuais. Por essa razão, é preciso tomar o máximo de cuidado. Por exemplo, tais pessoas escrevem teorias que, à vista de qualquer um, parecem corretas e defendem ideologias como se fossem a verdade. Fazem a sociedade confiar no que dizem, porém, na prática, às escondidas, agem de forma contrária. Por serem intelectuais, inspirarem confiança e serem extremamente hábeis, fica difícil avaliar o certo e o errado do que dizem. Existem muitos indivíduos assim entre os políticos, os formadores de opinião e aqueles que possuem certo destaque social, sendo respeitados por todos. Realmente, não podemos nos descuidar. O bem na visão de Deus. Não existe nada pior do que alguém dedicar-se devotadamente a uma causa, acreditando ser um bem, e os resultados mostrarem exatamente o contrário, isto é, que se trata de um mal. Os chamados incidente de 15 de maio e incidente de 26 de fevereiro, ocorridos no Japão, são exemplos disso. Existem casos extremos em que pessoas importantes agiram acreditando que se tratava de uma boa e correta ação, apostando a própria vida, mas obtiveram resultados às avessas. Incluem-se nesta situação aqueles que recentemente foram condenados e executados como criminosos de guerra. Ressalto ainda um pecado que geralmente passa completamente despercebido. Há indivíduos que se devotam à pátria de uma teoria julgando-a maravilhosa. Na realidade, são pessoas dignas de pena, pois estão causando desgraça à humanidade. Logicamente, tais criaturas estão sendo manipuladas pelos espíritos malignos, mas, por terem o cérebro moldado pela ciência, certamente não têm como perceber a situação. Por outro lado, existem pessoas admiráveis e extraordinárias. Nesta categoria se enquadram os grandes personagens da história, como os fundadores de religiões, os grandes cientistas, autores de novas teorias e descobertas, os consagrados pensadores, etc. Muitas dessas pessoas, alguns séculos após sua morte, se tornam alvo de veneração e respeito. Evidentemente, há aquelas que são dignas de admiração, pois sem qualquer parcela de mau pensamento, de interesse ou de ambição pessoal, renunciaram à própria vida, acreditando ser uma causa em prol da humanidade. Todavia, do meu ponto de vista, mesmo nessas realizações, houve aspectos que beneficiaram a humanidade e outros que acarretaram danos.
Por esse motivo, a meu ver, não são poucos os casos em que é impossível determinar méritos ou deméritos. Não resta dúvida de que tais pessoas não têm o menor pensamento maligno, mas pode acontecer que suas realizações sejam úteis até certa época e depois disso venham a se tornar prejudiciais e sem valor. Isso também pode ocorrer com cientistas e religiosos. É comum ouvir falar de casos de religiões que eram magníficas na época de sua fundação, mas com o passar do tempo perderam o foco e surgiram dentro delas conflitos religiosos degradados, etc., tornando-se perniciosas. Fato idêntico ocorre na ciência. Mesmo certas descobertas que inicialmente encantaram o mundo, muitas vezes, com o passar dos anos, podem vir a ser nefastas. Em suma, tudo faz parte do plano do Supremo Deus. Para impulsionar a cultura, o bem e o mal entram em conflito, a luz e a escuridão, o belo e o feio se misturam, e a cultura aproxima-se passo a passo do ideal. Saibam que isso também é a profunda vontade divina, insondável por meio da inteligência humana. Em 25 de dezembro de 1950. Ter ou não ter Makoto? Sinceridade. Gostaria de escrever sobre um método simples para saber se a pessoa tem ou não Makoto. Quem o possui respeita e honra, sobretudo, seus compromissos. As pessoas, em geral, não pensam que cumpri-los ou não seja importante. Na realidade, porém, não deveriam proceder dessa maneira, pois o fato de não honrá-los significa enganar o próximo, e isto constitui uma espécie de pecado. Entre os compromissos, o mais negligenciado é o que se refere ao horário. Pensemos no que ocorre quando não somos pontuais. Uma vez que a pessoa nos espera contando com nossa presença, o aborrecimento e a impaciência causam-lhe um grande sofrimento. Assim como bem demonstra o provérbio, pior do que ser esperado é esperar os outros. É necessário levar em consideração o estado de espírito daquele que aguarda. Quem não pensa dessa forma é porque não possui Makoto, e isso acaba anulando as demais qualidades. Por conseguinte, como fiéis de Deus, não negligenciem o cumprimento dos compromissos e respeitem os horários. Se não conseguirem agir dessa maneira, serão reprovados na fé. Senhores fiéis, gravem isso no fundo do coração e jamais se esqueçam disso. Jornal Hikari, número 47, em 28 de janeiro de 1950. Bondade e cortesia. Ao observar as pessoas da atualidade, acredito que a bondade e a cortesia são as qualidades que mais faltam a elas. Vou tecer comentários sobre o assunto, tomando a nossa igreja como base. Existe um critério que permite avaliar a evolução da fé e o polimento da alma. Essa avaliação não é tão complicada quanto parece. Antes de mais nada, a pessoa passa a abominar o conflito, depois torna-se bondosa e cortês. Possui alma polida aquela que demonstra esse tipo de sentimento e postura, pois este ponto é o que mais evidencia o valor da fé. Uma pessoa assim será estimada e respeitada por todos, e suas atitudes se tornarão uma silenciosa divulgação de fé. Ao observar o mundo contemporâneo, notamos a demasiada escassez de bondade e cortesia. Por toda parte, existem pessoas que estão sempre à procura dos defeitos alheios, odiando e repreendendo o próximo.
infelizmente, presenciamos fatos realmente repugnantes. Podemos dizer que, sobretudo, a cortesia é realmente escassa nas pessoas da atualidade, por serem egoístas, exibicionistas e argumentadoras, não se importam muito em serem malquistas pelos outros. Por conseguinte, não há outra forma de interpretar, senão que o liberalismo excessivo as tornou adeptas do egocentrismo. O mais vergonhoso é revelar os segredos das pessoas e defender ideias de exclusão, demonstrando uma grande falta de empatia. Com o aumento de pessoas dessa natureza, a sociedade torna-se sombria e fria, crescendo cada vez mais o número de pessimistas com relação à vida. Ultimamente, a quantidade de suicidas é grande, mas será que a causa não estará neste ponto? Assim sendo, a verdadeira civilização resultará do crescente número de pessoas que agem conforme o cavalheirismo inglês ou a filantropia americana. Dessa maneira, a ética social permitirá a formação de uma sociedade agradável e boa de se viver. Se considerarmos tal sociedade um paraíso neste mundo, poderemos afirmar que este se encontra, de fato, ao nosso alcance. Observando por outro ângulo, atualmente o turismo no Japão está sendo defendido como assunto de suma importância em termos de estratégia de política nacional. De fato, as instalações materiais são fundamentais. No entanto, creio que o mais importante é causar uma boa impressão aos visitantes estrangeiros. Assim sendo, no contato com estes, é preciso que as três condições, como a bondade, a cortesia e a higiene, estejam presentes, pois além de não custarem dinheiro, são elementos essenciais para atrair os turistas estrangeiros. A condição fundamental para a formação de pessoas com essas características é, sem dúvida, a fé. É com base nessa diretriz que nossa Igreja vem se empenhando cada vez mais. Jornal Eco, número 75, em 25 de outubro de 1950. Uma consideração sobre o paraíso terrestre. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, suas palavras, como seu comportamento, devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual e de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Pensando desse modo, podemos perceber o grau de feiura da sociedade contemporânea. O belo é por demais escasso, principalmente nas classes sociais mais baixas. A causa reside no fato de serem extremamente desfavorecidas economicamente. Ademais, isso gera a decadência da educação e a precariedade das instituições sociais. Daí, nasce a intranquilidade social. Gostaria de falar em especial sobre as diversões. Nesse campo, o belo precisa ser muito mais estimulado, pois o cultivo da consciência do belo é o que há de mais útil para a melhora dos sentimentos humanos. Este é um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a arte. Nem é preciso mencionar
o quanto a arte vulgar e imoral da época atual está degradando o sentimento humano. Desta maneira, o poder econômico é o fator essencial para a criação do mundo do belo. Não poderemos sequer sonhar em concretizar esse mundo enquanto a população permanecer na pobreza. Como devemos proceder para fortalecer o poder econômico? O povo deve trabalhar com afinco, visando ao aumento da capacidade de produção. E a condição básica para tanto é, sem dúvida, a saúde de cada indivíduo. E a saúde é o principal foco da nossa religião, o que se torna evidente pelo grande número de pessoas perfeitamente saudáveis que estamos formando por meio do inigualável poder de cura de doenças por nós manifestado. Portanto, devemos dizer que somos a primeira religião a qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação de nossa religião daqui em diante. Jornal que eu sei, número 65, em 3 de junho de 1950. Religião e Arte 1. Conforme sempre afirmamos, a vontade de Deus é construir o paraíso terrestre, uma vez que o paraíso será um mundo de eterna paz, no qual a verdade, o bem e o belo ocorrem em sua plenitude, é natural que a arte seja o segmento que mais se desenvolverá. Até por existir uma afirmação de que a religião é a mãe da arte, é desnecessário dizer que ambas estão profunda e inseparavelmente relacionadas. Todavia, é de se estranhar que dentre os fundadores das inúmeras religiões que surgiram até hoje, poucos demonstraram interesse pela arte. Das pessoas que possuíam ligação com a religião e que se destacaram nesse campo, podemos citar algumas. No Ocidente, o pintor Leonardo da Vinci e os compositores Beck e Handel. No Japão, o príncipe Shotoko, com a sua arte búdica, e Gyoki e Kukai, com as esculturas. Na China, durante a Era Sogen, dinastia Song, 960 a 1279. E no Japão, antes, durante e depois do período Têmpio, 710-794. Poucos monges se destacaram com pinturas religiosas. Há uma forte razão que explica o desinteresse dos religiosos pela arte. É o que apresentarei a seguir. Como o mundo estava mergulhado na era da noite e o alvorecer se encontrava ainda distante, não havia necessidade de preparativos para o paraíso. Falando abertamente, nós nos achávamos no período infernal. O que melhor ilustra essa realidade é a situação dos fundadores de religiões que, estando em condição infernal e não celestial, tiveram de percorrer caminhos espinhosos para difundir sua doutrina, enfrentando sofrimentos insuportáveis, o que não os deixava em condições de falar sobre paraíso ou sobre arte. Podemos dizer que, até hoje, nenhum deles afirmou que iria construir o paraíso terrestre. Contudo, houve profecias sobre o advento de um mundo ideal paradisíaco, embora não fosse evidente quando isso ocorreria. Podemos citar, por exemplo, o mundo de Miroku, anunciado por Buda, a chegada do reino dos céus, profetizada por Cristo, o mundo de serenidade e paz, proclamado por Nichiren, o pedestal do néctar, idealizado pela fundadora da igreja Tenrikyo, o mundo dos pinheiros, anunciado pela fundadora da Oomoto. Foi-me revelado, porém, que finalmente o tempo chegou. Por isso, quero anunciar seu advento à humanidade, afirmando que o paraíso está prestes a nascer. Naturalmente, nem é possível imaginar como realizar um projeto dessa natureza, tido como utópico e megalomaníaco por meio da força humana. Uma vez que se trata do plano de Deus Todo-Poderoso,
não resta a menor dúvida sobre a possibilidade de sua realização. Isto porque, atualmente, Deus está manifestando inúmeros e surpreendentes milagres para demonstrar sua força e infundir-nos uma sólida fé. Poderão comprovar essa realidade ao constatar que os messiânicos, vivenciando os milagres, estão alcançando uma fé inabalável. Visando a concretização do ponto principal do presente argumento, temos fomentado a arte, sem medir esforços. Para começar, estamos construindo os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e Atami, locais de magnífica paisagem. Quem não conseguir entender os pontos acima citados não compreenderá o verdadeiro significado do nascimento de nossa religião. Em suma, as religiões existentes até hoje tiveram a função de preparar o alicerce para o surgimento do paraíso. Já a nossa religião nasceu para encarregar-se da função de estabelecê-lo sobre esse alicerce. Jornal que eu sei, número 61, em 6 de maio de 1950. Religião e Arte 2. Até hoje, as pessoas vieram pensando que quase não existe relação entre religião e arte, mas eu creio que isso é um grande equívoco. Acredito que a missão da arte é melhorar os sentimentos humanos e enriquecer a vida, dando alegria e sentido a ela. Aqueles que cultivam o gosto pelas artes e literatura sentem um prazer indescritível ao apreciarem obras artísticas. Diante das flores da primavera, do bordô do outono ou das paisagens campestres ou marinhas, experimenta-se uma alegria extraordinária. Não é exagero dizer que o paraíso terrestre que temos por ideal é o mundo da arte. Trata-se do que comumente se chama mundo da verdade, do bem e do belo, sendo que a arte é a própria representação do belo. Então, por que será que ela foi negligenciada até os nossos dias? Os antigos monges virtuosos pintavam, eram hábeis escultores e até mesmo elaboravam os projetos dos templos. Assim, demonstraram surpreendente genialidade no campo artístico. Entre esses artistas religiosos, certamente, quem se sobressaiu foi o príncipe Shotoko. Todos concordam quanto à excelência da ainda fulgurante arquitetura do templo Horyuji, da cidade de Nara, obra-prima do príncipe, e nem conseguem imaginar que as pinturas e as esculturas que adornam seu interior tenham sido criadas há mais de 1.300 anos. Por terem surgido muitos santos e monges notáveis que divulgaram suas doutrinas, levando uma vida de abstinência com alimentação frugal e vestimentas pobres, certamente começou-se a pensar que não existe nenhuma relação entre arte e religião. Aqui imperam a verdade e o bem, mas falta o belo. Pelas razões expostas, pretendo fazer uma grande divulgação da arte. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Por que as obras de arte chegam às minhas mãos? Quem já visitou o Museu de Belas Artes de Hakone sabe disso. Nele, temos inúmeras peças que não se conseguem obter facilmente e não há quem não fique admirado. A respeito disso, vou contar como tudo ocorreu. Comecei a adquirir esses objetos de arte logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o Japão passou por uma transformação até então nunca vista. Os nobres, os milionários, os descendentes dos senhores feudais, os grandes conglomerados econômicos, enfim, quase todos os que pertenciam à classe privilegiada perderam esse status simultaneamente.
Pressionados repentinamente pela dificuldade financeira, eles se viram obrigados a desfazer-se das caligrafias, quadros, antiguidades, preservados zelosamente pelas famílias desde a época de seus ancestrais. Por conseguinte, surgiram no mercado muitas peças raras de excelente qualidade e baratas. Fiquei com muita pena, pois essas pessoas, para conseguirem pagar os altíssimos impostos lançados sobre seus bens, sem outra saída, precisavam vendê-los de qualquer forma, mesmo contra a vontade e inconformadas. Assim sendo, eu comprava os objetos, levado por uma grande vontade de ajudá-las, de modo que, sem mesmo pedir desconto, obtive a maioria deles pagando o preço estipulado. Ao mesmo tempo, é óbvio que sempre me esquivei dos lucros exorbitantes dos antiquários gananciosos. Dessa forma, as peças foram pouco a pouco sendo reunidas. Como tenho dito, sempre, desde jovem, eu gostava muito das belas artes. Entretanto, minha capacidade de avaliação era de um amador. Aliás, eu não tinha ainda experiência em fazer negócios desse tipo, nem entendia de preços do mercado de arte. Consequentemente, só comprava as peças que me agradavam. Parece que essa maneira de agir deu certo, pois posso até dizer que praticamente não fiz nenhum mau negócio. Especialistas no assunto que visitaram o Museu de Belas Artes de Hakone teceram elogios sinceros e não apenas para serem gentis. Em todos os museus de belas artes que visitei até hoje, é considerável o número de peças expostas de valor duvidoso, mas neste, todas são de excelente qualidade. O Sr. Alan Prest, curador do setor de belas artes orientais no Museu Metropolitano de Nova York, que nos visitou recentemente, também enalteceu sobretudo esse aspecto. Com o passar do tempo, o número de objetos foi se avolumando e minha capacidade de avaliação tornou-se cada vez mais aguçada. Comecei então a pensar que em algum momento precisaria construir um museu de belas artes, e isso ocorreu há mais ou menos 3 anos. A partir daí, misteriosamente, superando as expectativas, começaram a chegar às minhas mãos as peças que vinham ao encontro desse objetivo, e assim passei a compreender claramente que, por fim, Deus começara a concentrar sua força na construção do Museu de Belas Artes. Os milagres relacionados a esse fato foram muitos. Não sendo possível enumerar todos, citarei os mais relevantes. Logo no começo, um antiquário especialista em maquiê misteriosamente passou a me trazer uma após outra obras de alto nível. Não só eu, mas o próprio vendedor dizia que para ele também eram fatos realmente inexplicados. Além disso, devido à conjuntura da época, consegui objetos excelentes por preços incrivelmente baixos. Em termos de mercado atual, custar-me-iam, no mínimo, várias vezes mais. Todas as peças de maquiê de alta qualidade que atualmente estão expostas em nosso Museu de Belas Artes foram adquiridas em apenas meio ano. Entre elas estão expostas 2 peças de autoria do extraordinário e renomado mestre Shosai Shirayama. Tenho ainda outras peças suas guardadas que pretendo expor posteriormente. Hoje, quase já não existem obras desse artista à venda, de onde se conclui que há poucas e quem as possui não abre mão delas. Por longa data, venho apreciando as obras do estilo Rimpa e as cerâmicas Ninsei. Com o passar dos anos, elas estão ficando cada vez mais caras e, ultimamente, já não existe quase nenhuma à venda. Assim sendo, parece que os interessados têm lamentado o fato. Entretanto, no conturbado período de pós-guerra, os preços eram baixíssimos e pude adquirir uma quantidade considerável de obras, bem como compreender que aquilo era a manifestação do poder de Deus.
É por esse motivo que as obras que eu desejava adquirir, ou as que necessariamente deveriam existir no Museu de Belas Artes, eu conseguia sem falta. Todas as vezes que isso ocorria, o antiquário dizia: é um mistério, é um milagre. Ocorreu um fato interessante. Eu estava querendo adquirir a edição primeira e original da famosa série de estilogravuras intitulada As 53 Vilas da Estrada Tokaido de Hiroshige. Repentinamente, apareceu um antiquário especializado em estilogravuras que me ofereceu obras de Hiroshige e de outros artistas. Eu lhe disse que se fosse a impressão original da série As 53 Vilas da Estrada Tokaido, eu a compraria na hora. Qual não foi o meu espanto quando no dia seguinte ele a trouxe dizendo: nunca vi algo tão misterioso. Ontem, assim que cheguei à minha casa, uma pessoa trouxe-me exatamente o que o senhor havia pedido. Fiquei muito surpreso, pois estava à procura dessa obra há 40 anos e ontem apareceu alguém para vendê-la. Realmente é um fato inexplicável. É claro que eu também fiquei comovido com o extraordinário milagre. Examinando a obra, vi que havia sido preservada por um renomado e importante senhor feudal. Soube, inclusive, que a magnífica encadernação que protegia a obra fora feita por um ancestral seu. Por isso, fiquei duplamente surpreso e, mais uma vez, contente pelo seu baixo preço. A seguir, falarei sobre a cerâmica chinesa. Antigamente, eu não tinha o menor interesse pela referida cerâmica e muito menos capacidade de avaliá-la. Todavia, quando pensei que ela seria indispensável ao Museu de Belas Artes, não tardou que chegassem às minhas mãos peças provenientes de várias localidades. São elas as que atualmente estão expostas no museu. Quando afirmo que foram colecionadas em apenas um ano, as pessoas não acreditam. Ao mesmo tempo, uma vez que eu não entendi absolutamente nada do assunto, no início fui escolhendo com base nas explicações dos antiquários e orientado pelo meu sexto sentido. Hoje, os especialistas dizem que se sentem impressionados por verem reunidas tantas obras de qualidade. Em vista disso, como sempre, não tenho palavras para expressar o que sinto diante das grandiosas graças que Deus me tem concedido. Existem ainda inúmeros fatos interessantes, mas vou deixar por conta da imaginação do leitor. Explicarei agora o porquê da ocorrência dos referidos milagres. Obviamente, os espíritos dos autores das obras que estão no mundo espiritual, assim como os espíritos das pessoas que as estimavam e os daquelas que tinham alguma relação com elas, desejando acumular muitos méritos e seguindo a forma correta, se empenharam para que as peças viessem até mim. Agindo assim, eles são salvos por meio dos méritos e sua posição espiritual se eleva. Não é preciso dizer que foi pelo mesmo motivo que conseguimos construir este esplêndido Museu de Belas Artes em tão pouco tempo. Basta que façamos uma reflexão, pois até agora, para se construir um museu dessa envergadura, era necessário que pessoas abastadas se empenhassem por toda uma vida. No entanto, este foi concluído muito rapidamente. Assim sendo, qualquer pessoa poderá ver que não se trata de obra humana. Jornal Eco, número 177, em 8 de outubro de 1952.